Irmãos, essa segunda aula de Efésios, nós vamos ler no capítulo 1, onde diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele e em amor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que nós devemos entender? Que a carta aos Efésios não é uma carta somente para aquela igreja, é uma carta para toda a igreja de Cristo em todos os tempos. Amém? Tá? Nós não lemos as escrituras como algo histórico, não. Nós lemos a escritura como algo de hoje, amém? Tá? Tudo que está na Bíblia é para os dias de hoje. A Bíblia, ela é mais atual, do que as notícias que vão sair amanhã. Porque amanhã você vai ouvir dizer assim: está saindo guerra lá na onde? Rumores de guerra. Aqui na nossa fronteira aqui, Brasil, Venezuela e Guiana Francesa, eles querem fazer uma guerra, são rumores de guerra. Fome, peste, terremoto, e o amor de muitos esfriará. Então a Bíblia, ela é atual, tá? Então o que nós temos que entender? Nós temos que ler a Bíblia e entender como nos dias atuais, amém? Glória a Deus. E no primeiro versículo diz assim, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, irmãos, o que nós devemos entender? Do apóstolo Paulo, ele foi um nome chamado pelo próprio Deus. Não foi homem que chamou ele, foi o próprio Deus que o chamou. E você tem que entender que você também foi chamado por Deus. Você é um chamado de Deus. Deus que chamou você. Então, como diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo. Olha aí, pela vontade de Deus. Então você pode dizer, irmão Felipe, chamado pela vontade de Deus. Irmão Sábio, chamado pela vontade de Deus. Diaconisa Rosa, chamado pela vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Você tem que ter isso na sua mente. Para que o quê? Para que vocês venham ter a cada vez mais a certeza de onde vocês estão. Porque o dia mau vem, como o dia bom vem, e o dia mau passa. Mas Deus te chamou. Então, mesmo no dia mau, você não tem que se preocupar. Amém? Olha só, o que diz, Paulo. Nós sabemos quem que era o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi aquele que perseguiu a igreja, mas ele não perseguiu tão somente porque ele era mau. Ele perseguiu a igreja porque ele achou que era o correto, porque Paulo era judeu. Paulo era judeu, e o judeu, ele não entendeu o propósito do Evangelho da Graça. Então, quando ele ficou sabendo do Evangelho da Graça, através do Senhor Jesus Cristo, ele começou a perseguir os cristãos. E lá no livro de Atos vai dizer que Paulo, pelo caminho, ele encontra com o Senhor Jesus, e quando ele cai por terra, Paulo já diz assim, quem és, Senhor? Olha aí, ele já reconheceu que era Deus que estava falando com ele. Amém? Então ali, o próprio Senhor Jesus chamou ele. O que nós temos que entender com isso? Que Deus tem os escolhidos dele, Deus tem aqueles que ele chama. Se eu vou pregar ou você não vai pregar, se nós não pregarmos, o próprio Deus tem como alcançar os deles. Amém? Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, nem sempre nós viemos para a obra de Deus porque alguém nos convidou, não. Muitas das vezes nós viemos porque lá no momento de dor, de sofrimento, de angústia, de tribulação, nós clamamos, Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Deus, eu não quero mais esse sofrimento. Então Deus vai lá e nos alcança. Amém? Glória a Deus. Tá? Então, irmãos, Paulo, apóstolo de Cristo, chamado pela vontade de Deus, onde diz assim, Paulo tornou-se um apóstolo de Cristo, não por homem algum, mas pela própria vontade de Deus, segundo a economia de Deus. Essa posição deu para o apóstolo Paulo autoridade
para apresentar nessa epístola a revelação do propósito eterno de Deus acerca da igreja. A igreja é edificada sobre essa revelação. Qual a revelação? A economia de Deus, tá? Então, irmãos, nós temos que entender que quando você é chamado, você sabe que você foi chamado por Deus, você tem uma autoridade. Não estou dizendo autoridade sobre as pessoas, eu estou dizendo autoridade no mundo espiritual. Mesmo diante da luta, da dificuldade, você sabe que você é um chamado de Deus, que Deus te chamou. Amém? Glória a Deus. Olha, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Olha o que vai dizer, eu vou estar lendo aqui, e os irmãos podem acompanhar também, tá? Aqueles que quiserem, diz assim, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Diz assim, faço, irmãos, vocês saberem que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi de homem algum e nem aprendi, mas eu recebi pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Olha, irmãos, quem que pregou para o apóstolo Paulo? O Senhor Jesus. Quem deu as revelações para Paulo? O próprio Senhor Jesus. Lembra que no domingo, o evangelista, sabe, onde nós estávamos aqui na ceia, e nós lemos assim, porque eu recebi do Senhor, o que eu também vos ensinei. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, porque eu recebi do Senhor, o que eu também vos ensinei. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele revelou a ceia para o apóstolo Paulo. Creio eu, não está na escritura, mas creio eu que o próprio Senhor Jesus ceiou com o apóstolo Paulo. Mas como assim, pastor? Sendo se o Senhor Jesus já havia ressuscitado? Mas nós podemos ver, né, irmãos? Ali no livro de Coríntios, né? No capítulo de número 11, né? Onde diz assim, no capítulo de número 11, 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo, este é o meu corpo que é partido por vós. Mas como assim nós entendermos que a revelação que o apóstolo Paulo teve foi do Senhor Jesus Cristo? É simples, é só abrir lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3, onde diz assim, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos ele foi arrebatado até o terceiro céu. Olha aí, Paulo está falando dele mesmo, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O que é o terceiro céu? O que é o terceiro céu? Paraíso. Paulo foi elevado até o paraíso. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe. Eu sei que este homem, se no corpo ou fora de corpo, ele foi arrebatado ao paraíso. Olha aí, e ouviu palavras indivisíveis, a quais não é lícito ao homem nem falar. Olha aí, então Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e lá Deus deu as revelações para ele, Jesus Cristo. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus, e o evangelho que ele recebeu, não foi assim, como nós hoje aprendemos através da Bíblia. Foi o próprio Senhor Jesus que pregou para ele. Olha que maravilha. Olha a autoridade deste homem. Olha a autoridade deste homem. A mesma autoridade que Deus deu para o apóstolo Paulo, Deus deu para você. Por isso que no abrir da sua boca, você não tem que ter medo. Você tem que acreditar. E você tem que saber que você é um chamado de Deus para as vidas das pessoas. Amém? Glória a Deus. Olha só, olha o que vai dizer o segundo versículo. Vamos estar lendo aqui, do livro de Efésios. Então nós sabemos que Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, olha só o que vai dizer, aos santos, no mesmo versículo, aos santos em Éfeso, aos irmãos santos da cidade de Éfeso, olha aí, e fiéis em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo com esta palavra ao santo? Quem aqui pode dizer que é santo? Irmão Felipe, o senhor pode dizer que o senhor é santo? O senhor não é santo, não? Tá.
Olha aí, e se eu te mostrar que você é um santo nas escrituras? Você passa a acreditar? Olha só, ó, aos santos em Éfeso, ó, olha o que vai dizer na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então, você é santo porque Deus te chamou, tá? Você é santo porque Jesus te chamou para ser santo. Olha o que diz no capítulo 3, no versículo número 3, ó. O apóstolo Paulo diz assim, na mesma carta, para os mesmos homens que lá ele chamou de santo. Olha aí, ó. Vocês ainda são carnais, pois havendo entre vocês inveja e contenda, não estáis sendo carnais e agir conforme os mundanos? Olha aí, meus queridos. Irmãos, aquele mesmo que o apóstolo Paulo chamou de santo, no capítulo 1, no capítulo 3 da mesma carta, ele está chamando eles de carnais. Olha aí, eles eram santos, mas eles ainda eram carnais. Santo tem a ver com a sua posição. Jesus te chamou, santo quer dizer separado. Você foi separado, não quer dizer que você ainda é perfeito, você já é separado. Tipo assim, ó, vamos supor, tem aqui uma garrafa de Guaraná, todo mundo vai tomar Guaraná, só que a pastora Rosilene que foi ali, ela vai demorar a chegar, então vamos separar um copo de Guaraná para ela. Esse copo aqui é santo, ninguém mexe, ó, não mexe, está separado. É isso que você é. Você é santo porque Jesus te separou. Ah, pastor, mas eu ainda sou carnal, como os irmãos da cidade de Corinto, da igreja de Corinto. Eles eram santos, mas eles ainda eram carnais, porque havia inveja, havia contenda, havia divisão entre eles. Às vezes nós não vemos isso, o evangelista, no meio das igrejas, não é verdade? Às vezes não tem isso? Tem ainda. Mas não quer dizer que eles não são santos, eles são santos. Então, todas as vezes que alguém disser, santo só Deus. Não, sim, Deus é santo, santo e santo. Mas você é santo porque Jesus te separou. Se você dizer que você não é santo, você está chamando Deus de mentiroso, porque foi Ele que te separou. Você não é santo porque você é perfeito. Você é santo porque alguém te separou. É que existe 3 palavras: santo, santificação e santidade. Então, nós como servos do Senhor, nós temos que entender essas 3 palavras: santo, santificação e santidade. Ser santo é ser separado. Santificação tem a ver com consagração. Está entendendo? Tem a ver com consagração, consagrar algo a Deus, santificar algo a Deus. Olha só, ó, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ó, capítulo de número 1, 2, ó, e havendo Deus, capítulo 2, versículo 2 de Gênesis, ó, havendo Deus acabado no 7º dia a obra que Ele fez, Deus descansou nesse dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra e da criação que Ele fez. Então, quando Deus acabou de criar toda a criação, o que Ele fez? Ele santificou a criação. Como que você santifica algo? Fazendo uma oferta. Deus santificou a criação fazendo uma oferta. Irmãos, funciona assim, ó, vamos supor, nosso irmão Felipe aqui, vamos dar um exemplo. Nosso irmão acabou de comprar um carro zero, e ele traz aqui na igreja para quê? Para orar, para ungir, para santificar. Está entendendo? Consagrar o carro ao Senhor, vamos dizer assim. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que ele vai trazer e vai deixar aqui. Não, pastor, mas eu não quero deixar aí, porque eu vou precisar do carro. Então, quando você santifica algo, como foi santificado a criação, não só a terra, mas todo o universo, tudo que existe, foi o que? Santificado. Então Deus precisou
dar uma oferta equivalente. Está entendendo? Qual é a oferta que Deus deu para santificar toda a criação? Filho dele, Jesus. Igual a irmã falou, né, irmã? A irmã falou Jesus? A irmã falou Jesus. Olha aí. Então, Deus deu o seu filho. Não é que diz lá no Apocalipse assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então, o que aconteceu? Deus criou, santificou, e a oferta que Deus deu pela criação foi o seu filho. É por isso, irmão, que vocês têm que entender uma coisa: Deus não é pego de surpresa. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, o plano de resgate já estava pronto. Vocês já trabalharam em empresa, não trabalharam? Todos trabalharam, né? Não tem a parte da segurança? O extintor está lá por quê? Porque tem fogo ou porque já é prevenido? Para prevenir. Se acontecer um incêndio, já tem o que lá? Já tem o plano de resgate. Já foi naqueles local, assim, acho que o cinema tem muito, shopping, né? Você vê as placas de saída por aqui, saída por ali. Para que é aquilo ali? Se caso acontecer um sinistro, caso acontecer um acidente, já tem o plano de fuga, salvação. Então, irmão Felipe, por isso que Deus não é pego de surpresa. O homem pecou, o diabo enganou, Deus foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha oferecido o filho dele como sacrifício. Está entendendo? Está entendendo? Então, santificação e ser santo parece ser a mesma palavra, mas não é. E santidade? Santidade é aquilo que você se propõe a ser. Então você é santo. Deus te santificou. Agora a santidade vai depender de você, vai depender de mim. A santidade, você viver uma vida de santidade, depende de você. Não é, missionário? Para a gente viver uma vida de santidade não depende de nós? Depende de nós. Se você quer levar uma vida de santidade, ou se você quer levar uma vida carnal. Hoje as pessoas estão na igreja, são santos, Deus já santificou, porque Deus já ofertou o seu filho, né? Jesus já até não morreu na cruz, não ressuscitou, então o plano de salvação já está completo, concluído. Só que santidade vai depender de mim ou de você, se você quer levar uma vida de santidade ou não. Amém? E isso é independente, porque é o seu direito de escolha. Olha o que diz lá no livro de Levítico, Êxodo 28, 36. Ó. Êxodo 28, 36. Olha o que diz, ó. Olha só. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela escreverá com uma gravura de um selo: santidade ao Senhor. Olha aí. Aqui está falando do sacerdote de Israel. Qual era a lei de Moisés? Era pegar uma lâmina de ouro, escrever nela santidade ao Senhor e colocar na testa. Colocar na sua testa, na testa do sacerdote, escrito santidade ao Senhor. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, se ele está por aqui. Se ele está por aqui. Nós tínhamos uma revista aqui, onde dava para ele verificar certinho, ela foi lá para dentro. Hoje nós podemos andar com uma escrita na testa, santidade ao Senhor? Não precisamos, né, irmão? Nem tem necessidade, né? Entendeu? Nem tem necessidade. Mas o sacerdote tinha que andar, porque ele tinha que levar uma vida de santidade. Porque o sacerdote era aquele que adentrava a arca, né, o santo do santo, para oferecer o sacrifício. E
se ele não tivesse a vida perfeita, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, ele morria ali na hora. Vocês conhecem o tabernáculo, né? O tabernáculo tinha 3 repartições: o átrio, o santo, o santo do santo. Para entrar no Santo dos Santos, que é um lugar santíssimo, era uma vez por ano. E quando o sacerdote entrava, ele entrava com uma corda na cintura. Se caso ele caísse morto lá, alguém puxava, porque não poderia entrar lá. E nas vestes do sacerdote, o que tinha nas vestes do sacerdote do lado? Sinos. Vocês já ouviram falar, né? Tinham sinos. Para que é aquele sino? Quando ele entrasse, ele ia andando e aquele sino ia balangando, para ele saber que ele está vivo. Se parou o barulho ali, irmão, já morreu, puxava a corda lá. Tá? Então, santo é separado. Santificação é aquilo que o Senhor fez por nós. E santidade é eu e você que temos que decidir andar em santidade. Não adianta querer viver uma vida de santidade aparente, porque Deus sabe, Deus conhece tudo, tá? Você pode enganar o irmão, o pastor, a igreja, o corpo de membro, mas Deus nós não enganamos, tá? Então, santidade é uma característica que nós escolhemos viver em santidade. Os olhos do Senhor estão atentos sobre todos. Deus não é como nós que enxergamos e avaliamos, não. Deus olha o quê? O coração e a mente. Deus sabe o que passa no nosso coração, Deus sabe o que passa na nossa mente. Amém? Glória a Deus. Então, aos irmãos chamados para ser santos, nós estamos estudando, missionária, Efésios capítulo 1, versículo 1, amém? Tá? Efésios capítulo 1, versículo 1, onde diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso. Olha aí, irmão. Tá? Então, o que é que nós temos que entender? Que nós temos que levar uma vida de santidade, irmão. Amém? Glória a Deus. E eu não digo isso apenas pela religiosidade, não. Porque se você levar uma vida de santidade, você vai se livrar de muitos problemas na sua vida. Amém? Eu não estou dizendo só da parte física, não. Estou dizendo mais da parte espiritual. Amém? Olha só, ó. O que diz a Bíblia, ó. Os santos são aqueles que são santificados, separados para Deus, separados de tudo que é comum. Olha aí, é aquilo que eu falei, separado. Você está entendendo? Separado. Então, irmão Felipe, irmão evangelista, missionária, pastora, diaconisa, pequena Elijah, vocês são santos porque vocês foram separados do mundo. Vocês não pertencem ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, porque nós somos separados, nós somos santos. Né, missionário? Às vezes a pessoa fala assim, quem que... santo só Deus. Não, nós somos santos, porque nós somos separados. Aí que nós entramos naquele questionamento que nós estamos estudando. Santo, santificação e santidade. Santo, Deus já nos separou, nós somos santos, porque nós somos separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Agora, uma vida de santidade, quem vai decidir se vai viver uma vida de santidade somos nós, tá? Porque eu posso fingir uma santidade aqui e lá fora eu posso ser um profano, tá? E isso... Hã? Exatamente, exatamente. E o que acontece também, evangelista? Muitos dos nossos problemas que nós sofremos é porque nós não vivemos uma vida de santidade. Não é verdade? Veja só, o casal. Eu gosto de usar muito exemplo do casal, que a Bíblia fala muito do casal. Muitas das vezes eu tenho um casamento, a pessoa perde o casamento por quê? Porque não quer ser fiel um ao outro. Independente se é rico, se é pobre ou não, irmão. Onde há traição, há desmoronamento. Tá? Então, o casal tem que procurar viver uma vida de santidade um para com o outro. Isso é tão sério que o sacerdote, ele tinha que casar com uma virgem, uma mulher que nunca foi casada. Por quê? Para não levantar mácula. Entendeu? Lá no Antigo Testamento, entendeu? Você vê como que Deus exigia tanto do sacerdote dele. Entendeu?
Aqueles que estão diante da obra, esses têm que ser. Por que esses têm que ser o mais cobrado? Né, missionário? Os que estão diante da obra têm que ser os que são mais cobrados. Entendeu? É os que são mais cobrados. Entendeu? É os que são mais cobrados. Os que estão diante da obra. Porque estão representando o que? O Evangelho. Você vai ficar numa igreja onde o pastor bate na esposa? Quem quer ficar? Quem quer ficar numa igreja onde o pastor judia dos filhos e das filhas? Quem quer ficar numa igreja onde o pastor é adúltero? Quem quer? Entendeu? A pessoa, você numa igreja ceando da mão de um adúltero? Ou de um espancador de mulher? Entendeu? E não adianta, irmãos, querer esconder. Se eu judiar dela, alguém vai saber. Se eu trair ela, alguém vai saber. Se não saber, Deus revela. Deus não deixa oculto. Por isso que nós temos que viver uma vida de santidade. Eu estou usando o meu exemplo, mas esse exemplo é para nós todos. Porque muitas das vezes nós não conseguimos trazer ninguém para a igreja. Porque nós somos santos, Deus nos santificou, mas a nossa vida de santidade, nosso testemunho, para ser crente igual isso aí, eles falam, né? Para ser crente igual aquele lá, igual aquela, Deus me livre, prefiro ficar no mundo, né, evangelista? Como fala? Você é crente? Ah, não acredito, você não fala você. Então são pessoas que não levam a vida de santidade. Paulo, apóstolo de Cristo, chamado por Deus, aos santos da cidade de Éfeso. Olha aí, vamos para o versículo número 2, vamos dizer assim, ó. Versículo de número 2, da carta de Efésios, capítulo 1, versículo 2. Leia aí para nós, Diaconisa, já que você está com ele aberto aí. A vossa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, graça e paz. Irmão Felipe, o que você entende como graça? O que o senhor entende como graça? Não tenha medo, não tenha vergonha. Isso aqui é um culto de ensino, isso aqui não é um culto de... Tá? O que o senhor entende como graça? Não? Beleza. Missionária Márcia, o que a senhora entende como graça? Graça. Ó, pela graça, sois salvo, né? Nós somos salvos pela graça. O que a senhora entende como graça? Olha, foi bem. O que a senhora entende como graça? Então, a gente tem que dar graça a tudo. Mas um conceito de graça funciona assim. Vou falar para os irmãos. Graça quer dizer tudo aquilo que é de graça. Graça vem de algo que você não precisou pagar. Tá? Graça funciona assim, missionário. Graça é tudo aquilo que você não precisa pagar. Graça é tudo aquilo que você não precisa fazer nada. Veja só. Eu pego e dou para a senhora essa Bíblia. Dou para a senhora essa Bíblia. Dei de graça para a senhora. A senhora não precisou pagar por ela. Eu paguei por ela. Eu fui lá, comprei, dei o dinheiro. Mas eu estou dando ela para a senhora. Para a senhora é de graça, né? Mas para mim teve um custo. Mas para a senhora não teve custo nenhum. Graça é isso. Ah, mas Jesus pagou. Sim, Jesus pagou na cruz para que você tivesse algo de graça. Vocês estão entendendo? Eu estou dando para ela. Mas eu falo assim, ó, missionária. Depois a senhora me dá um cafezinho, ou a senhora traz a sua data para mim. Já não é mais de graça. Já não é mais de graça. Porque já está tendo algum custo para ela. Pode ser que custou R$10. E ela vai me dar um cafezinho, uma xícara de café de 10 centavos. Mas ela precisou pagar a hora. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, de graça, sois salvos. É isso que eu quero que vocês entendam nesse ensino bíblico. A salvação é de graça. Ah, pastor, mas espera aí.
Então eu não preciso fazer nada? Não, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Se você precisar fazer algo para ser salvo, já não é mais de graça. Vocês estão conseguindo entender o mistério da salvação? Ah, pastor, o senhor acabou de falar que eu preciso viver uma vida de santidade. Você precisa viver uma vida de santidade. Porque senão você vai ser o quê? Uma pessoa que recebeu a salvação, mas você não sabe usufruir dela. Você vai ser apenas mais um no mundo que não entende o que é salvação. Veja só. Vamos supor, essa caneta aqui, ó. Eu pego ela e dou para o irmão Felipe. Irmão Felipe, é sua. É dele. Para que serve uma caneta? Para escrever. Aí vamos supor que ele nem queria caneta. Ele vai embora e larga a caneta aí. O que ele fez? Ele desprezou a graça. Presente. Ele foi embora, a caneta está ali. Aí vamos supor que a diaconisa Rosa vai falar: irmão Felipe esqueceu a caneta, eu vou pegar para mim. Não, a caneta é dele. Ah, mas ele não levou. Então, ele ganhou, mas ele não vai usar o que ele ganhou. Tem pessoas, irmãos, que ganhou a salvação e não estão usando a salvação. Vivem uma vida de derrotado. O apóstolo Paulo nos diz que o menino, enquanto é menino, mesmo sendo herdeiro, ele é tratado como um escravo. Porque ele ainda não está preparado para usufruir dos bens dele. Então o que eu quero que vocês entendam? Que muitas de nós ainda somos meninos na fé. Qual o alimento que dá para um bebezinho, missionária? Qual o alimento que se dá para um bebezinho recém-nascido? O que pode dar para um bebezinho recém-nascido? Se alimentar? Leite? Aí, para um bebezinho se dá leite. Pode dar feijoada para um bebezinho? Pode dar carne assada para um bebezinho? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta do apóstolo aos irmãos de Corinto. Eu vou ler, vocês escutam. Eu, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a pessoas carnais, como a meninos em Cristo, crianças em Cristo. Olha aí, com leite eu criei vocês, não com alimento sólido, pois ainda vocês não estavam prontos para isso. Para o quê? Para comer comida sólida. Com efeito ainda, agora vocês ainda também não estão prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vocês inveja, havendo entre vocês contenda, não estáis sendo carnais e agir conforme os mundanos. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, enquanto nós formos meninos, nós não vamos poder subir de nível na fé. Nós vamos ter que continuar se alimentando de leite. Você tem que ter a noção que graça é algo grátis. Você não precisa pagar. Se você, quem quer aceitar Jesus? Se você tem que erguer a mão para ser salvo, já não é mais de graça. Você precisou erguer a mão para ser salvo. Eu precisei erguer a mão para ser salvo. Então já não é mais de graça. Você precisou ter um esforço. Você está querendo pagar por algo que alguém te deu de graça. Sabe o que nós não conseguimos entender hoje? Como pode, pastor? Quer dizer que eu estou salvo, a salvação é de graça e eu posso viver de qualquer jeito? Meninos na fé. Meninos na fé. Ainda está se alimentando de leite, não pode comer uma comida sólida. Se comer uma comida sólida, se escandaliza. Jesus diz assim, não se coloca vinho novo em odres velho, porque se colocar vinho novo no odre velho, o que faz? Ele rompe e se perde o vinho. Por quê? Colhem as uvas, esmagam elas, né? Aí faz o sumo da uva. Aí você tem que colocar em bolsas novas, para que quando expandir, quando criar gases, quando fermentar, o couro onde ele era ali conservado também esticava. Então, se coloca vinho novo,
em odres novos, em vasilhas novas. Porque se você colocar vinho novo que vai fermentar num odre que já foi fermentado, quando já está duro, quando o gás expandir ali dentro, fermentar, o que vai acontecer? Vai romper e vai perder. Hoje, muitos de nós estamos sendo o quê? Vinho novo em odre velho. Foi isso que Jesus quis dizer. Salvação, Paulo diz, graça e paz. Graça quer dizer o quê? Um favor que alguém fez por você. Tá? Então, quando diz graça, pela graça sois salvos. Graça é de graça, favor imerecido. Você não precisa pagar pela salvação. Quem pode pagar pela salvação aqui? Alguém pode pagar pela salvação? Alguém pode salvar? Alguém pode, missionário? Só conhece algum crente na face da terra que pode pagar pela salvação? Não tem como nós pagarmos. Por mais perfeito que nós achamos que nós somos. Todos nós pecamos, todos nós nascemos em pecado. Você não pecou, você não é pecador porque você pecou. Você é pecador porque você nasceu de pecado. Você já nasceu pecador. Você não precisa pecar para você ser um pecador. Se você nascesse santo, puro, não precisaria de Jesus ter vindo. Morreria você. Nós não nascemos de Adão? Adão não caiu? Então nós nascemos em pecado. Aí veio Cristo, o segundo e último Adão, morreu sem pecado e ressuscitou. Agora nós somos o quê? Transferido de Adão para Cristo. Não é isso que diz o nascer de novo? Não é isso? Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim, ó: em verdade eu vos digo, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, todos nós nascemos de novo. Por isso que nós vamos entrar no reino de Deus, porque nós nascemos de novo. Então, irmão, nós temos que entender que graça é algo que não podemos pagar. Se nós queremos pagar, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo dizer que o sacrifício do Senhor Jesus foi incompleto. O que é que Jesus disse na cruz? A última palavra dele. Quem sabe pode falar. A última palavra de Jesus. Quem sabe? Antes teve uma palavra. Está consumado. Não foi isso que Jesus disse? Está consumado. Então está o quê? Pronto. A obra de Cristo está pronta. Na tua mão entrega o meu Espírito. Se Jesus diz que está pronto, por que nós queremos mudar a obra de Deus? Quando diz assim, nós temos que viver uma vida de santidade, é isso quando nós dizemos que nós temos que pagar um preço. Né, missionário? O preço que nós temos que pagar é viver uma vida de santidade. Tá? O preço que você pode pagar é viver uma vida de santidade e intimidade com Deus. Hoje você está aqui, o que você está fazendo aqui? Você está pagando um preço para ter o que? Intimidade com Deus. Porque, veja só, ó, vou até abrir a Bíblia para mostrar para os irmãos, ó. Lá no livro de Mateus, ó. Eu gosto dessas aulas porque Deus vai direcionando a aula. A gente não precisa se esforçar para dar aula. Olha só, ó. Mateus capítulo 5 diz assim, ó: vendo Jesus a multidão, subiu para o monte. Jesus subiu, viu a multidão e subiu para o monte. E diz assim, ó: e aproximou-se dele quem? Os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: olha aí, Jesus sempre teve uma multidão que andava com ele, mas quando era para aprender, era somente os seus discípulos. Por isso que muitas das vezes vocês vão ver as aulas de ensino com poucas pessoas, porque multidão é coisa, mas discípulo é pouco. É por isso que Jesus diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe qual é o problema dessa nossa última geração? Que ninguém quer sentar para aprender
para depois ensinar, né, missionário? As pessoas querem ensinar sem aprender. E Jesus vai e diz assim, ó, se um cego guiar outro cego, o que acontece? Cai os dois no buraco. Está entendendo? Então, graça, toda vez que você ouvir a palavra graça, é algo que você não precisou pagar. Veja só, vamos dar um exemplo do comércio. Vamos supor, eu estou aí, eu preciso do almoço. Eu chego lá no restaurante e eu falo assim para o homem assim, ó, eu estou aí sem comer, já tem 4 dias. Tem como o senhor me arrumar uma marmita? Aí o cara vai olhar para mim e vai falar assim, tá, eu vou te dar uma marmita. Mas depois você vai carpir esse pedaço aqui do quintal para mim. Foi de graça? Hã? Não foi de graça. Você vai ter que carpir. Ó, eu vou te dar uma marmita, mas depois você vai lavar os pratos. Foi de graça? Não foi de graça. Agora se o cara pegasse um e falasse, ó, aqui está a sua marmita, Deus te abençoe, tá? Foi de graça. Você pagou por aquilo ali? Você vai pagar? Você não vai pagar, então foi de graça. É isso que quer dizer a palavra graça. Quando diz graça e paz, o que quer dizer paz? O que o irmão entende como paz? Ó, a palavra shalom quer dizer paz, né? Quando diz shalom em hebraico é paz. O que o irmão entende como paz? Viver sem guerra? Viver sem problema? Viver em harmonia? O que o senhor entende como paz? A mesma coisa que ele? Ou o senhor entende algo diferente? A mesma coisa? Missionário, o que a senhora entende como a palavra paz? É. Aí você está em paz. E se estiver no meio de uma guerra? Está em paz? Se estiver no meio de uma prova? Se estiver no meio de uma briga? Olha aí. Hã? É isso que vocês têm que entender quando a Bíblia diz paz. Paz para nós é um estado de harmonia, sem guerra, sem confusão. O Brasil está em paz com o Paraguai, com os países da fronteira. O Brasil está em paz. Israel está guerreando com seus vizinhos. E mesmo assim, Israel está em paz. Paz é você saber que mesmo no meio da guerra, da luta, da prova, da tribulação, Deus está com você. A verdadeira paz é saber que mesmo diante da guerra, você sabe que Deus está com você. Você pertence a Deus. Você não precisa estar um dia calmo, céu azul, para ter paz. Não, você pode estar no dia de trovão, de chuva, raios, ventos, tempestade, mas você está em coração de paz. Porque você sabe que Deus está com você. Senão, como que você vai orar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está. Então, se você está no vale da sombra da morte, você não está com Deus no seu pensamento. Então, paz não tem a ver com o seu momento, tem a ver aonde você está localizado. Ó, estou em prova, estou em luta, ó, estou passando por um período difícil, mas eu estou em paz, porque Deus está comigo. É isso que nós dizemos? A nossa paz brasileira é diferente da paz bíblica. Então, quando diz graça e paz, e não vem prova que não seja humana. E Deus também não dá a prova se ele não dá o que ele escapa. Entendeu? Ó, Deus dá a prova. E a prova que Deus dá, todas as provas que Deus nos dá é humana. Não tem prova que não seja humana. Tá? Humana assim como nós podemos suportar. E Deus também, como a prova, nos dará o que? Um escape. Deus dá o escape. E veja só, estou passando por uma tentação. Deus está me tentando. Deus pode tentar alguém? A Bíblia diz: quando sois tentado, não diga que a tentação vem de Deus, porque Deus a ninguém tenta.
Quando somos tentados pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências. Tá? Mas tem prova que Deus permite que nós passamos, porque muitas das vezes nós procuramos. Mas tem prova que muitas das vezes o próprio Deus nos envia para nos fortalecer. Nós vamos passar por prova. Exatamente. Ó, quer ver? Ó, eu gosto. Ó, se tem uma pessoa que eu amo a Bíblia demais. Por quê? Porque nessas aulas, Mateus capítulo 4, eu vou ler, tá? Ó. Então foi o Senhor Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado pelo diabo. Olha aí. Vocês estão entendendo? Jesus saiu do Jordão batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus disse assim, ó: este é o meu filho amado. Tá? Você isso? Agora ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado. Por quê? Por Deus? Está escrito aqui na Bíblia. Pode abrir, Mateus capítulo 4, versículo 1. Para ser tentado pelo diabo. Provado pelo diabo, não por Deus. Aí, ó. Aqui, ó. Oi? Alguma pergunta? Hã? Mamá? Ó. Para ser provado pelo diabo, tá vendo? Então, quem nos prova, quem nos tenta é o diabo. E muitas das vezes nossos desejos, não Deus, nos ajuda. E Jesus jejuou 40 dias, né? Então Jesus foi passar por uma prova, ele se preparou. O mal de nós é que muitas das vezes nós não queremos nos preparar. Então, graça é isso. Nós recebemos a salvação de graça, nós não precisamos fazer nada pela salvação. Tá? Eu gosto de dizer que salvação não depende de mim, não depende de você, depende de Jesus. Graça e paz. Então, vocês entenderam o conceito de paz? Paz é mesmo passando por prova, por dificuldade, você está em paz com Deus. Porque você sabe que Deus é o seu Deus. Amém? Graça e paz. Olha aí. Da parte de Deus e do nosso Pai, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha aí, vamos ver aqui que diz aqui no 3,2, aqui na nossa Bíblia de ensino aqui. E ó, Deus, olha aí. O versículo 3 diz assim, vamos para o versículo de número 3. O que diz no versículo de número 3? Está com a Bíblia aberta aí, missionária? No livro de Efésios? Lá no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 3, tá? E é Filipenses, né? Não, é Efésios, vai pra cá. Efésios, capítulo 1, versículo número 3, pode ler. Pode ler o versículo número 3. Isso. O qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Olha aí. Viu aí, irmãos? Ó, olha que a missionária leu, ó. Bendito seja o Deus e Pai. Olha aí. Irmãos, Deus, além de Deus, Ele também é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é o seu Deus e Deus é o seu Pai. Deus, Ele não é só o seu Deus, Ele é o seu Pai também. Eu quero que vocês entendam nesse estudo bíblico
que quando você pede algo para Deus, você está pedindo para o seu Pai. E não é o seu Pai ilimitado, não, é o seu Pai ilimitado. É o Pai que pode todas as coisas. Qual pai que o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Quem conhece? Ou uma serpente? Jesus diz assim: se vocês sendo maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de todos nós, o Pai Celestial. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós temos que entender o que Jesus quis dizer. Jesus diz assim, ó, quando orar assim: Pai nosso. Deus é o nosso Pai, irmão. Vocês têm que entender isso. Nós não temos que ter medo de Deus. Qual é o pai que quer que o filho tenha medo dele? Qual é o pai que quer passar medo para o filho? O pai quer passar amor, né? O pai quer passar o que para o filho? O pai quer passar proteção. Quando o seu filho é pequenininho, qualquer coisa que ele faz, ele corre para o pai. Não é assim? Se você pegar uma criança de... Quantos anos tem seu filho? 1 ano e 9 meses, olha só. Como que ele chama? Nicolas. Olha aí. Vamos supor. O Nicolas está aqui, mexendo aqui. Caiu, quebrou. O que ele faz? Ele corre para o colo do pai. Não corre? Não é assim? A criancinha, quando é pequenininha? Por quê? Porque ela sabe que o pai vai proteger. Não é assim? É isso que nós temos que entender, que Deus é o nosso Deus e o nosso Pai. Mas e depois que cresce? Já fica grandinho, 10, 12 anos. O que é que faz quando quebra? O que eles fazem? Eles correm, escondem, né? Jogam o pano por cima, por quê? Para que o pai não saiba do seu erro. Vocês estão conseguindo pegar e entender? Quando era inocente, corria com o pai, pelo mesmo erro. Agora que entende um pouquinho, tem medo do pai. Como que o mesmo pai que protegia é o mesmo pai que vai punir? Deus coloca seu filho Adão no paraíso. E todo dia o pai desce para falar com ele. No dia que ele errou, o que ele fez? Ele se escondeu do pai. O que Deus diz? Adão, onde está você? O que o pai esperava? Que o filho corresse para ele na hora do erro. Deus é o seu Deus, Deus é o seu Pai. Na hora do seu erro, não corra de Deus, corra para Deus. Se você correr de Deus, o que vai acontecer? Você vai correr para o deserto, você vai correr para o mundo. Para onde Caim correu quando Caim matou Abel? Para o mundo. Caim se separou de Deus. Após matar o seu irmão, Deus disse: Caim, cadê seu irmão? O que ele disse? Por acaso eu sou guardião do meu irmão? É responsabilidade minha cuidar do meu irmão? É ou não é responsabilidade do irmão cuidar do outro irmão? É ou não é responsabilidade? É ou não é? Viu como o cara era maligno? É responsabilidade de nós um cuidarmos do outro. Porque os filhos de Deus cuidam do outro. Caim, o sangue de Abel está clamando. Você sabia que o sangue clama? O sangue clama. Não adianta morrer, matou, acabou, não. Irmãos, veja só, o que eu vou falar para vocês. Não é que não pode, mas dificilmente você vê um assassino conseguindo se converter ao Evangelho. Tá? Não é impossível, porque Deus perdoa todos os pecados, mas ele vai ter que enfrentar muitas lutas. Mas dificilmente você vê um assassino, ainda mais de muitas pessoas. Por quê? Porque o sangue que ele mata está clamando, pedindo justiça, pedindo vingança. Eu conheço casos de que tem pessoas que não conseguem entrar na igreja porque ele se sente culpado. É o quê? É o sangue clamando. É o sangue clamando. É o que eu falo, só pode tirar a vida quem deu a vida, Deus, tá? Graça e paz da parte de Deus. Graça e paz
Estamos no versículo 3, né? O qual nos abençoou, não, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que Deus não é só o seu Deus, Deus também é o seu Pai. Pai, está faltando leite. Pai, está faltando açúcar. Pai, está faltando café. Eu estou falando espiritual, estou usando as coisas materiais, tá? Pai, está faltando horizonte para a minha vida. Pai, o que o Senhor quer comigo? Nós temos que orar e pedir para Deus. Irmãos. Amém? Deus não é só seu Deus, Ele é seu Pai. Como que Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também é o meu Deus e o meu Pai. Irmãos, problema, dificuldade ministerial da minha vida, eu chamo a Deus. Muitas das vezes eu venho aqui para essa igreja aqui, nas madrugadas, nas noites, joelho e falo, Senhor, o que o Senhor está querendo? O que o Senhor quer? O que eu estou fazendo de errado? Me mostra a obra do Senhor. O Senhor é o meu Pai. Qual o caminho o Senhor quer que eu tome? Senhor, usa sua vara, usa seu cajado, mas não me lance fora de ti. Alguém aqui já orou assim? Quando Davi pecou, Deus colocou umas opções para ele: fome, ser perseguido pelos inimigos, né? Ou peste. O que ele pediu? Ou cair nas mãos de Deus. 3 coisas Davi pediu: uma praga, ser perseguido pelos inimigos, ou cair na mão de Deus. O que você escolheria? Olha, a irmã escolheria cair na mão de Deus. Ó, praga na nação, ser perseguido pelos inimigos, ou cair na mão de Deus. O que o senhor procuraria? Escolheria? O irmão também escolheria? A irmã também? Porque Deus julga com misericórdia. Porque Deus é Pai. Qual pai vai bater no filho até matar? Tá? Então, Deus é o seu Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, como assim Deus é Deus e é Pai? Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Deus é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo como Filho do homem. E Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Segundo a humanidade do Senhor, Deus é seu Deus. E segundo a divindade do Senhor, Deus é o seu Pai. Visto que o Senhor Jesus é nosso tudo, o que Deus é para Ele também é nosso. Senhor refere-se ao seu senhorio. Jesus refere-se a Ele como homem. E Cristo refere-se a Ele como ungido de Deus, tá? Então, como homem, Jesus não veio na terra como homem. Não veio como homem. Jesus não era como eu e você. Jesus não passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Jesus não sentiu angústia. Jesus não chorou. Jesus não sentiu cansaço. Jesus não sentiu fome. Jesus sentiu tudo que eu e você sentem. Aí, ó, viu como é bom? Irado. Jesus irou. Irais e não pecais. Você pode irar, você não pode deixar, você pode ficar nervoso, você não pode ter a ódio. Tá? Ódio é diferente de ira, porque nós nos indignamos com as coisas. Tá? Então, irar você ira. Então, Deus, Jesus como homem, tá? Jesus como homem, Deus é o Deus dele. Jesus como Filho de Deus, Deus é o Pai dele. Tá? Hoje nós estamos aqui e nós sabemos que Deus é o nosso Deus e é o nosso Pai. Só que agora nós estamos nos comportando como crianças imaturas. Então, nós temos que entender que Deus é o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Tá? Nós vamos encerrar, porque o horário já foi. Mas no próximo dia nós vamos falar, ó, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que a irmã pastora entende como abençoou? O que a nossa irmã entende como abençoou? Nos abençoou. O que o senhor entende dessa palavra?
coisa como abençoou? Nos abençoou. Olha aí. O que quer dizer como abençoou? Ó, o tirou mais perto. Abençoou fala de passado. Você já é abençoado. Você já recebeu a bênção. Nos abençoou. Não é nos abençoará. Nos abençoou. Nos abençoou é passado. Quer dizer, você já é abençoado. Já recebeu. Já tem a bênção. Não, você já foi abençoado. Nós temos que tomar posse da bênção. Quer um exemplo bom? Olha só. Deus deu a terra para Israel, não deu? Quando ele chegou lá, o que tinha lá? O que tinha na terra? Gente morando. Não tinha? Então o que vai ter que fazer agora para tomar posse da terra? Guerrear. Já tinha sido abençoado. Só que agora eles tinham que guerrear. É isso o nosso problema. Nós já somos abençoados e muitas das vezes nós não queremos guerrear para tomar posse da bênção. Olha aí, o irmão está procurando serviço, a irmã está procurando serviço. O que você precisa fazer? Ir lá entregar o currículo, buscar a oração. Mas a bênção já é de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para ir para casa?